comigo, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Everson Alves Narrador, o esporte de todas as formas. Tudo bem com vocês? Eu vim aqui para falar sobre as definições que aconteceram semana passada para a Taça Libertadores de América e Copa Sul-Americana, onde brasileiros estão envolvidos nas disputas. Primeiramente, quero pedir desculpa que era para ter feito esse vídeo semana passada, só que devido a alguns problemas pessoais eu não pude fazer. Por isso que eu estou aqui nesse dia para poder trazer os confrontos e as minhas opiniões para as semifinais lá na frente. Mas antes de mais nada, eu quero aquele pedido maroto que é sempre de praxe nos meus vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, curtam, compartilhem com seus amigos e deem a sua opinião de maneira positiva, negativa, mas sempre com respeito, pelos assuntos que são tratados aqui e pelo meu desenvolvimento na possibilidade de ser um jornalista esportivo. Fechado? Então, sem mais delongas, vamos aos confrontos das quartas de final da Taça Libertadores de América, onde teremos 4 argentinos, 3 brasileiros e 1 equatoriano. Então vamos a esses confrontos. O São Paulo, que eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis, com muita emoção. O jogo foi 1-1 no Morumbi, depois de um 0-0 em Medellín. O goleiro Rafael se garantiu e garantiu a passagem do tricolor do Morumbi para as quartas de final e vai enfrentar a LDU, que eliminou o atual campeão, o Botafogo. Perdeu o primeiro jogo por 1-0 no Rio de Janeiro, mas jogou muito melhor. Mas jogando na altitude em Quito, ganhou de 2-0 e conseguiu garantir a sua vaga para a próxima fase da competição sul-americana. E o vencedor do jogo entre São Paulo e LDU vai enfrentar, para mim, o jogo das quartas de final. O Palmeiras, que não teve nenhuma dificuldade para eliminar o Universitário do Peru, ganhou o primeiro jogo 4-0, só que aí no jogo do Allianz Parque teve algumas críticas do pessoal querendo que o Palmeiras ganhasse o jogo, mas empatou em 0-0, não forçou muito. Classificado, time de melhor campanha, inclusive, se conseguir chegar na semifinal, vai jogar em casa e também por ter sido a melhor campanha da competição. E vai enfrentar o River Plate, que também com muita emoção, assim como foi o São Paulo, eliminou o Libertad do Paraguai, 0-0 lá no Paraguai e 1-1 jogando na Argentina. Mas, devido à má pontaria do time paraguaio e também de defesa do Armani, goleiro do River, o time milionário conseguiu sua vaga e se classificou para essa fase, lembrando daquela semifinal, na época da pandemia, que o Palmeiras ganhou de 3-0 na Argentina, só que aí perdeu aqui de 2-0, um jogo extremamente emocionante, com lances polêmicos ou coisas do tipo. Já na outra chave, nós temos um confronto argentino. O Vélez Sarsfield, que eliminou o Fortaleza, 0-0 lá no Castelão, e só que ali no El Fortín, o estádio José Amalfitani, o Vélez fez o dever de casa e venceu por 2-0. E vai enfrentar o Racing, que eliminou o Peñarol com muita emoção, com um gol no último minuto. O Racing venceu por 3-1, né? O primeiro jogo o Racing perdeu por 1-0. E a La Academia conseguiu a sua vaga com um gol no finzinho do jogo. Então, Vélez e Racing vão se enfrentar nas quartas de final. E quem vencer do confronto argentino vai pegar o Flamengo, que eliminou na fase anterior Ai, caramba, agora eu tô tentando, nem lembrei. O Flamengo eliminou o Internacional. Desculpa, deu um branco, mas tá tudo certo. Eliminou o Internacional com muita tranquilidade, ganhou os 2 jogos, ganhou 1-0 no Rio e ganhou de 2-0 no Beira-Rio e vai enfrentar o Estudiantes de La Plata, que eliminou o Cerro Porteño. No primeiro jogo foi 1-0 para o Estudiantes, gol de pênalti no último minuto de jogo, e no segundo jogo, empate em 0-0 na Argentina, que foi o suficiente para o time de La Plata conseguir a vaga
para as quartas de final e vai enfrentar o Mengão. Vou dar minha opinião de quem vai passar. No jogo do São Paulo com a LDU, o São Paulo sempre cresce nessas competições, principalmente na Libertadores, que é um campeonato que o São Paulo tem muita afinidade. E na minha opinião passa para a próxima fase, porque o primeiro jogo vai ser em Quito e o segundo no Morumbis. E a gente sabe da atmosfera que é o Morumbi. A gente viu isso contra o Atlético Nacional, o São Paulo se entregou completamente, pegou um time difícil, o Atlético Nacional, teve que ir para os pênaltis, mas aí a gente sabe que a energia lá dentro do Morumbi é muito forte. E para mim o São Paulo passa da LDU. Já no confronto entre Palmeiras e River Plate vai depender muito do momento que o Palmeiras e que o River Plate estão passando. O Palmeiras está jogando bem, está jogando um futebol legal, está tendo alguns ajustes ou coisa do tipo. Já o River Plate não vem jogando muito bem. E ainda vai perder um jogador que está se destacando, mesmo o time do River Plate meio capenga, que é o Juliano Galopo, que a torcida do São Paulo conhece muito bem, que está lá jogando no River Plate. Ele foi expulso no jogo contra o Libertad e está fora do primeiro jogo, que vai ser lá no Monumental de Nunes. Vai depender muito do que o resultado que o Palmeiras trouxer de lá da Argentina pro Allianz Parque. Mas também o Palmeiras precisa jogar de uma maneira mais convincente jogando no Allianz Parque. Por quê? Porque vem jogando muito mal nos mata-matas, jogando em casa. Vem empatando e às vezes sendo eliminado dentro de casa, nessas últimas Libertadores. Então o Palmeiras vai ter que jogar muito futebol para poder passar do River. Para mim passa. Só que vai depender muito do resultado que eles conseguirem lá em Buenos Aires. Fechado? Já na outra parte, o Racing, para mim, é o time mais agradável do futebol argentino nesse momento. E para mim, passa do Vélez com muita tranquilidade. O Vélez é um time aguerrido, um time que toca bem a bola, um time bem treinado. Mas eu acho que o Racing vai passar para a próxima fase, porque para mim é o time que está jogando o melhor futebol dos argentinos. E agora, Flamengo e Estudiantes, eu acho que não tem a menor dúvida que o Flamengo é favorito e para mim passa. Então, nas semifinais, para mim, vai ser Palmeiras e São Paulo de um lado, Flamengo e Racing do outro. Fechado, gente? Essa é a Libertadores. Agora eu vou falar da Copa Sul-Americana, que também definiu semana passada os times que vão para as quartas de final. Só que tem uma indefinição aí. Todo mundo sabe que teve o jogo entre Independiente e Universidade do Chile, que teve aquela batalha campal na arquibancada, né, no estádio Libertadores de América lá em Buenos Aires. O jogo estava 1-1. O time chileno estava se classificando, onde teve aquela barbárie, né, dos torcedores da Laú atirando objetos, aquela coisa toda, e foi invadir o espaço que era da torcida visitante. E aí o jogo foi suspenso e aí deixou tudo a cargo da Conmebol. Se vai eliminar um, se vai eliminar os dois, um ou outro, ou os dois, né? Por exemplo, se eliminar os dois, o Alianza Lima, que eliminou a Universidade Católica do Equador, automaticamente vai direto para a semifinal, nem vai jogar as quartas de final. Quem pegar o vencedor desse jogo vai jogar, se caso um dos dois for classificado e enfrentar o Alianza Lima, quem passar desse jogo entre Alianza Lima contra Independiente ou Universidade do Chile, ou já a Universidade do Chile direto, vai pegar o confronto entre Lanús e Fluminense. O Lanús, que jogou ontem contra o River, jogou uma partida boa e conseguiu empatar no último minuto. Já o Fluminense passou com muita tranquilidade contra o América de Cali e para mim o Fluminense foi muito bem e para mim é favorito para chegar à semifinal e também eu acho que é favorito para ser campeão, hein? Para mim vai ser campeão da Copa Sul-Americana o Fluminense. Eu já posso estar te adiantando porque eu acredito que mesmo estando do lado de lá o Atlético Mineiro, que eu vou falar agora, que vai enfrentar o Bolívar na Bolívia, o Bolívar não é um time bobo como era antigamente. Antigamente era um time que jogava só na altitude, mas só que fora, principalmente nessa competição, vem me surpreendendo.
Por exemplo, eliminou o Cienciano nessa fase. Lá no Peru, lá em Cusco, onde o Cienciano joga, é mais alto até do que La Paz. E mesmo assim, o Bolívar venceu. E na outra fase também já foi muito bem também, vencendo jogos, né? Ele veio diretamente da Libertadores e não se classificou por pouco, né? Para poder chegar às oitavas de final e daria muito trabalho para o adversário que viesse. E o Galo vem jogando ali, entendeu? Algumas partidas boas, outras ruins, mas mesmo assim, eu espero que o Galo passe, mas não vai ser pera doce pro Galo não, né? Vai ser muito difícil. Eu cravo aqui que o Galo passa, mas não vai ser nada fácil. O Atlético tem que jogar bola, porque senão pode correr um sério risco de ficar de fora. E o vencedor de Bolívar e Atlético Mineiro vai enfrentar Independiente Del Valle ou Once Caldas. O Once Caldas que tirou o Huracan e o Independiente Del Valle tirou o melhor time da Sul-Americana na primeira fase, que era o Mushuki Runa, também do Equador, nos pênaltis. E para mim, nesse momento, vendo como o Independiente Del Valle joga e o Once Caldas joga, para mim, o Independiente Del Valle é favorito para passar de fase na Copa Sul-Americana. Então, a semifinal, na minha opinião, vai ficar entre Alianza Lima, porque o Alianza Lima está jogando muito bem, eliminou o Boca na Libertadores e vem jogando muito bem, entendeu? Vem jogando bem. Para mim, tá jogando muito mais bola do que Independiente, do que Universidade do Chile. Eu acho que o Alianza passa, independente da indefinição que a Conmebol vai ter nesse caso, né, do Independiente e da Laú, e vai enfrentar o Fluminense, que vai passar para a final. E lá do outro lado, aí eu já não posso dizer muito quem é que vai passar. Eu espero que seja uma final brasileira, Fluminense e Atlético. Para mim o Atlético passa. E do outro lado vai passar o Independiente Del Valle, que também é outro time encardido, outro time muito complicado de vencer, porque é um time que está dominando no Equador, entendeu? Mesmo com o LDU, com o El Nacional, que é outro time tradicional também, brigando pelo título equatoriano. Fechado? Então é isso, gente. Pago minha dívida. Aqui está a minha opinião sobre as quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Fechado? Então é isso, gente. Então eu vou reforçar o meu pedido. Comentem no canal o que vocês acham que vai passar para a semifinal, para a final, quem vai ser o campeão, né, se vocês quiserem adiantar. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com seus amigos e me deixem a par, né, do que eu preciso melhorar em questão das minhas opiniões e na qualidade dos vídeos. Fechado? Se inscreva no canal, ative o sininho para poder receber novas notificações de novos vídeos que teremos agora com uma frequência muito maior aqui no Everson Alves Narrador no YouTube e no Instagram. Everson Alves Narrador, o futebol em todas as suas formas.